Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Matheus Invest. E basicamente esse vídeo vai funcionar como um guia para você que tem o interesse de iniciar nesse mundo dos investimentos, mas não sabe como começar, ok? Então esse vídeo nada mais vai ser do que o que eu gostaria de saber quando eu comecei nesse universo dos investimentos. Então, eu acredito que vai ser fundamental para vocês aprenderem, né? Aprenderem esses conceitos básicos que vão fazer toda a diferença no momento que vocês decidirem fazer algum tipo de investimento, ok? Então, às vezes vocês vão me ver olhando aqui para o canto, é porque a tela do meu monitor está nessa direção, que é onde eu estou olhando o roteiro desse vídeo, que são os slides que vocês estão vendo aí na tela, ok? No mais, não pretendo que esse vídeo tenha edição, eu devo gravar ele direto, às vezes eu posso gaguejar ou errar alguma coisa, mas se eu ver também que o vídeo está ficando muito longo, eu devo dividir ele em mais de uma parte, ok? Então vamos iniciar. Primeiro, né, quem sou eu? Meu nome é Matheus, eu sou um analista profissional de investimentos, credenciado pela APMEC, né, que é um dos braços da CVM, ou seja, eu sou um analista CNPI pleno. O que significa que eu tenho tanta certificação fundamentalista que me habilita a fazer a análise dos fundamentos das empresas, dos ativos que são negociados no mercado de bolsa, né, na bolsa de valores, como também me habilita como eu também possuo a certificação técnica, ou seja, que me habilita a fazer a análise técnica, análise gráfica, análise de preço desses ativos que são negociados em bolsa, ok? Sabendo disso, né, um outro ponto que eu acho importante dizer é que eu também invisto desde o ano de 2017, são quase 10 anos, né, então eu já acumulei bastante conhecimento, já vi bastante coisa que eu acredito que vai agregar bastante para o aprendizado de vocês, ok? Então, o que a gente vai ver nesse vídeo são esses 7 pontos que vocês estão vendo aí na tela, né, começando com por que investir, os 3 conceitos fundamentais dos investimentos, por que eliminar as dívidas, por que fazer a reserva de emergência, os tipos de investimento internacional e, por fim, o poder dos juros compostos, ok? Então, vamos iniciar. Primeiro motivo, por que investir? Pessoal, existe um conceito, né, um fenômeno, digamos assim, fenômeno, né, que é o fenômeno da inflação. A inflação, ela ocorre por diversos motivos, né? Mas não compete nesse vídeo eu falar os motivos pelo qual ocorre esse fenômeno da inflação, ok? O que vocês precisam saber é que a inflação existe, né? E a inflação nada mais é do que a desvalorização do seu dinheiro, né? Ou seja, a perda do seu poder de compra ao longo do tempo. Por exemplo, no quadro rosa ali, como vocês podem observar, né? A inflação oficial do Brasil no acumulado de 12 meses, de março de 2025 a março de 2026, foi de 4,14%. Em outras palavras, isso significa que se você tivesse 10 mil reais guardados em casa, em março de 2025, esses 10 mil reais equivaleriam a 9.586 reais em março de 2026, quando comparado aos 10 mil reais no ano de 2025, ok? Então, o principal motivo pelo qual você deve investir é manter o seu conforto financeiro, né? Manter o seu poder de compra ao longo do tempo, né? Então, como está escrito aqui no quadro verde, né? Vocês podem ver que investir é uma decisão sobre o tempo, né? Ou seja, é proteger o seu dinheiro contra esse efeito da inflação, trocar o consumo de hoje pela liberdade de amanhã, ou seja, você poupar hoje para manter a sua liberdade financeira, o seu conforto financeiro amanhã e fazer o seu dinheiro trabalhar por você enquanto você realiza o seu trabalho, ok? E ali, né, eu escrevi, quem começa cedo, mesmo com pouco, chega muito mais longe do que quem começa tarde investindo muito. O tempo é o ingrediente mais poderoso dos investimentos. Então, os dois primeiros aprendizados que você tem que ter em mente. Por que investir? Primeiro motivo, proteger o seu poder de compra ao longo do tempo. Segunda coisa que vocês têm que entender é tornem o tempo aliado de vocês, entendeu? Então, por mais tempo vocês investem,
maior o patrimônio, a renda que vocês acumulam ao longo do tempo. Então, vocês têm que tornar o tempo o principal aliado de vocês nessa jornada. Beleza? Vamos partir aqui para o próximo ponto, que são os conceitos, né? Os 3 conceitos fundamentais dos investimentos, né? Seriam como se fosse um tripé dos investimentos, digamos assim, né? Que são 3 conceitos fundamentais de se saber sempre que você for decidir investir em algo. Então, vamos iniciar aqui. Primeiro conceito é o conceito de rentabilidade. A rentabilidade nada mais é do que o quanto o seu dinheiro cresce ao longo do tempo, expresso em uma taxa, né? Normalmente uma taxa mensal ou anual, beleza? Então, eu coloquei um exemplo ali, né? Por exemplo, se em janeiro de um ano você investiu, né, aplicou R$ 1.000 em algum investimento, né? E em dezembro daquele ano você tinha R$ 1.145, isso quer dizer que a sua rentabilidade nesse investimento foi de 14,5%, ok? E por que isso importa? A rentabilidade diz se o seu dinheiro realmente cresce ou ele só se move. Como assim, Matheus? O seu dinheiro crescer nesse conceito, nesse contexto que eu estou falando aqui, é ele render acima do que aquilo que a inflação desvaloriza, né? O dinheiro se mover seria como se, por exemplo, você investiu o seu dinheiro e ele te rentabilizou somente a inflação. Então, o seu dinheiro ele não rendeu, ele não teve uma rentabilidade real. Ele só se moveu, ok? Se ele rendeu acima da inflação, seria como se ele tivesse tido uma rentabilidade real. Ele cresceu de verdade. Ele não só saiu de um número menor para um número maior, mas que no fim das contas, quando você desconta a inflação, equivalem à mesma coisa, né? Então, por exemplo, eu escrevi ali, né? Você tem um investimento cujo rendimento é de 6% ao ano e a inflação é de 4,14% ao ano. A sua rentabilidade real é de 1,8% ao ano, ou seja, o seu dinheiro cresceu, na realidade, apenas 1,8% no ano, ok? Então, vamos lá, segundo ponto. Segundo ponto é a liquidez, né? A liquidez nada mais é do que a velocidade com a qual você transforma o seu investimento em dinheiro disponível. Como assim? Eu coloquei alguns exemplos para vocês entenderem aqui, né? Então, você tem investimentos de alta liquidez, por exemplo, no CDB, que é um tipo de investimento, né? Com resgate diário, o que isso significa? Que você consegue investir nele e no mesmo dia você consegue pedir o resgate e ter aquele dinheiro disponível para você, ok? Segundo exemplo, você tem o Tesouro Selic, né? Que o resgate é em D+1, ou seja, você pede o resgate hoje e normalmente você vai conseguir, só vai ter esse dinheiro disponível no dia de amanhã. Isso aqui, no caso, tanto o CDB quanto o Tesouro Selic é válido para dias úteis, ok? E um outro exemplo, uma conta remunerada, como no caso do Nubank, em que você consegue movimentar, resgatar ali o dinheiro, transferir a hora que você precisar, ok? Você resgata quando quiser, sem perder a rentabilidade. E aqui no quadro vermelho, exemplos de baixa liquidez. Por exemplo, eu acho que um exemplo mais lúdico, que é o do imóvel, né? O imóvel é um investimento, só que ele não é um investimento líquido. Por quê? É difícil você conseguir vender o imóvel a hora que você bem quer. Você tem que esperar aparecer um comprador e muitas vezes para você transformar esse imóvel em dinheiro disponível, você tem que ou esperar muito tempo, né? Ou você vai ter que baixar muito o valor de venda daquele imóvel, né? Então, tá até escrito ali embaixo. Para sair rápido, muitas vezes você perde dinheiro. Ou seja, para você vender um imóvel rápido, às vezes você vai precisar baixar muito o valor daquele imóvel, ok? E aí tem outros exemplos embaixo, CDB com prazo fixo, ou por exemplo, um tipo de investimento que ele tem um vencimento e você só consegue resgatar após o fim desse vencimento, no caso ali 3 anos, né? Ou alguns fundos de investimento, que em alguns casos, até esses CDBs e fundos de investimento oferecem a possibilidade de você resgatar de forma antecipada, mas você perde boa parte da sua rentabilidade caso você faça isso, ok? Vamos lá. Terceiro conceito, que é o conceito de risco, né? É a probabilidade do retorno ser diferente do esperado, para mais ou para menos, para melhor ou para pior, né? Em investimentos, risco e potencial de retorno sempre andam juntos. Não existe almoço grátis. Ou seja, tanto a rentabilidade quanto o risco são inversamente proporcionais. Quanto mais rentável tende a ser o investimento, maior tende a ser o risco envolvido naquele investimento, tá? E até certo ponto, a própria liquidez também
funciona atrelado a isso? Porque normalmente quanto mais rentável o investimento, menos líquido ele tende a ser, entendeu? Muitas vezes, quanto mais arriscado o investimento, também menos líquido ele tende a ser. Então, esses 3 pontos giram um em torno do outro, eles são indissociáveis de fato, ok? Então, ali embaixo, primeiro eu vou ler a regra, né? Quanto maior o retorno prometido, maior o risco envolvido, logo menor a segurança, ou seja, rentabilidade maior, maior risco, portanto, menor a segurança. Quanto menor o retorno prometido, menor o risco envolvido, logo maior a segurança, ok? E ali eu coloquei um sinal de alerta, né? Como identificar golpes. Por exemplo, né, caso recente aí, eu acho que vocês vão notar, banco desconhecido oferecendo CDB de 130, 140, 150% CDI sem restrição. Eu, Matheus, particularmente, passo longe, né? Cada um tem o direito de investir naquilo que acha melhor, mas eu, particularmente, nem olho, né? Eu não olho porque, pensa comigo o seguinte, vou ler a segunda linha primeiro para vocês entenderem meu raciocínio, né? Vocês nunca vão ver o Bradesco e tal, no Banco do Brasil, oferecendo títulos de investimento com rentabilidade muito alta. Por exemplo, no caso do CDB, vocês vão ver eles oferecendo, quando muito, 101, 102, 103% do CDI. Por que isso acontece? Porque esses grandes bancos não precisam do seu dinheiro, entendeu? Eles já captam muito, eles já têm muita capilaridade de mercado, entendeu? Então, eles não precisam do seu dinheiro, logo, para eles te oferecerem, eles não vão oferecer uma rentabilidade tão alta. E, normalmente, um banco desconhecido que está te oferecendo uma rentabilidade alta é porque ele precisa captar dinheiro. Então eu faço a seguinte pergunta: você confiaria o seu dinheiro em um banco que está precisando do seu dinheiro? Eu, Matheus, particularmente não. Eu prefiro ter meu dinheiro alocado, né, investido em bancos que não precisam do meu dinheiro, né, até para eu ter maior segurança, ok? Então, e ali eu coloquei, né, até depois ali, ó, oferecendo CDB a 150% CDI sem restrições. Alguns bancos, vou dar um exemplo do Nubank, eles oferecem algumas rentabilidades um pouco mais altas, mas eles têm restrições. Por exemplo, a caixinha turbo do Nubank. É um tipo de investimento, mas ela tem uma restrição. Qual que é a restrição? Você só pode colocar até 10 mil reais lá dentro, né? Porque imagine, para o Nubank rentabilizar grandes volumes de dinheiro a 120% seria muito custoso para ele. Então, o que ele faz? Ele coloca a regra, você só pode colocar até 10 mil reais e eu rentabilizo a 120% do CDI esses seus 10 mil reais. Ou seja, o banco coloca uma restrição de segurança tanto para ele, né, para não ter que rentabilizar grandes montantes, e também para você de forma indireta, que só consegue colocar até um determinado valor lá dentro. Então, isso é um tipo de restrição. Ok? E ali, por fim, eu coloquei alto retorno garantido com baixo risco, normalmente é promessa de golpe. Ok? Então, pessoal, aí eu coloquei, por exemplo, o triângulo do investidor, né? Em que normalmente, como funciona isso? Eu falei anteriormente, né? Normalmente o investimento que é muito rentável, tem alta rentabilidade, também vai ter alto risco. E muitas das vezes a liquidez é baixa. Você não consegue ter 3 dessas coisas ao mesmo tempo. Um investimento muito rentável. O que seria o ideal, para falar a verdade? Né? Um investimento muito rentável, com baixo risco e alta liquidez. Mas é muito difícil. Não é impossível, tá? Mas, normalmente, é muito difícil esse tipo de investimento. O que você vai conseguir, quando muito, é um desses 3 muito alto, um médio e um normalmente baixo. Por exemplo, tem os exemplos que eu coloquei aqui embaixo. Você tem um imóvel que é rentável ao longo do tempo, o imóvel valoriza, né? Se você puxar aí na memória, nos últimos 30, 40 anos, o preço do imóvel que saiu aí, um imóvel de 50 metros quadrados, saiu aí de 50 mil para 200, 250 mil reais, né? Ou seja, rentabilizou bem ao longo do tempo. É seguro, porque muito difícil você perder esse imóvel, você ser roubado, ou o governo, por exemplo, te confiscar, mas a liquidez é baixa. Você não consegue transformar ele em dinheiro a hora que você quer. Outro exemplo que eu coloquei ali, o Tesouro Selic, né? Ele é líquido, tem liquidez, você consegue resgatar de um dia para o outro, se você pedir. O risco é baixo, né? Ou seja, rentabilidade ok, não chega a ser tão alta, um baixo risco,
e a rentabilidade é moderada. Então, pessoal, toda vez que vocês forem investir, pensem nesses 3 pontos. Quanto rentabiliza esse investimento? Ele é líquido o suficiente para, se na hora que eu precisar sair, eu não perder tanta rentabilidade, ou eu vou ter dificuldade para sair desse investimento se eu precisar? O risco é baixo, é alto? Se a rentabilidade é alta, o risco normalmente tende a ser maior também. Então, vocês têm que ter esse pensamento na cabeça de vocês sempre que forem investir. Olha a rentabilidade, olha a liquidez e olha o risco. Hoje, muitas corretoras, o que elas fazem, né? Elas colocam ali graus de risco nos investimentos. Eu vou dar um exemplo aqui. O Banco Inter, por exemplo, na renda fixa, normalmente ele coloca graus ali, até em cores, né, de risco. Então, normalmente você tem os menores riscos são os investimentos que estão na renda fixa, no caso, né, que estão em cor azul clara. Depois você tem um risco muito baixo, que é em cor verde. Um risco moderado, que já vem na cor amarela, e um risco alto, que normalmente vem na cor vermelha. Então, algumas corretoras ou bancos, né, até facilitam para o investidor meio que enxergar isso de forma indireta. Beleza? Então, como eu falei, pontos de aprendizado que vocês têm que levar. Ponto 1, invista porque você quer manter o seu poder de compra ao longo do tempo. Ponto 2, transforme o tempo no seu aliado. Ponto 3, sempre que for investir, pense na rentabilidade desse investimento, pense na liquidez, se você consegue sair rápido ou não daquele investimento caso você precise, e pense se você está disposto a correr o risco envolvido naquele investimento. Se é um alto risco, se tem o risco de você perder todo aquele investimento, você está disposto a correr? Sim ou não? Então, pense sempre nesses 3 pontos, ok? Por fim, nessa primeira parte desse conjunto de vídeos que eu vou gravar a respeito dos conceitos, que é bom vocês aprenderem a respeito de investimentos, é justamente esse conceito bônus, né? Galera, ou seja, terceiro ponto, estude. Antes de investir, estude naquilo que você está investindo. Então, eu coloquei ali, né? Se você quiser investir sem entender no que você está investindo, você está colocando as chances contra você. A partir do momento que você estuda para investir, você está colocando as chances ao seu favor. E ali eu coloquei 4 pontos que são cruciais a respeito do que você tem que levar em consideração ao estudar o investimento, que são os seguintes. Primeiro, pesquisa e segurança, tanto do investimento quanto do meio que você está usando para investir. Por exemplo, o banco ou a corretora que você está usando para investir é regulamentado pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM? Está entre as instituições reconhecidas e sólidas? Os investimentos que você está se propondo a investir ali, por exemplo, um CDB de um banco, aquele banco daquele CDB é regulamentado pelo Banco do Brasil, pelo Banco Central do Brasil? Está entre as instituições reconhecidas e sólidas? Beleza? Então, segundo ponto, entenda as taxas. Quanto você paga de taxa de administração, de custódia, de imposto de renda? Cada um desses percentuais sai da sua rentabilidade, entendeu? Então, você tem que entender essas taxas para entender por que o seu dinheiro, às vezes, não está crescendo na proporção do que aquele investimento está rentabilizando ao longo do tempo. É porque todo investimento inclui alguma taxa, tá, pessoal? Você sempre paga alguma coisa para realizar determinado investimento. Então, você entender as taxas e até mesmo saber comparar as taxas, principalmente a de administração, né? Porque imposto de renda vai ser cobrado da mesma forma ali, talvez numa tabela regressiva pelo governo. Isso são pontos que eu vou tratar mais tarde, mas taxa de administração do investimento você consegue comparar e às vezes escolher uma taxa de administração melhor para aquele investimento, entendeu? Terceiro ponto, compreenda o ativo. Como esse investimento ganha dinheiro? Qual é o mecanismo de retorno? Se você não consegue entender, o ideal é que você não invista. Procure entender primeiro no que você está investindo, na empresa que você está investindo, no título que você está investindo, para saber como ele vai te gerar retorno. Né? Para ele te gerar retorno, primeiro ele tem que ganhar dinheiro de alguma forma. Como ele ganha dinheiro? Esse ganho de dinheiro é sustentável ao longo do tempo? Essa rentabilidade que está me sendo prometida, baseado na forma como ele ganha dinheiro, é sustentável ao longo do tempo?
Então, são conceitos interessantes, né, que são importantes de se estudar e se aprender, ok? E por fim, né, conheça o risco. É ideal, como eu falei anteriormente, conhecer o risco do investimento é essencial. Se der errado, qual que é o pior cenário? O pior cenário, já vou adiantar para vocês, é a perda total do investimento. Isso é possível, tá? Não é impossível. E aí, a partir disso, vocês vão pensar nos outros pontos, né? Quais são minhas garantias? O FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, cobre? Existe garantia do Tesouro Nacional por trás? Então, pessoal, eu vou finalizar esse primeiro vídeo por aqui, tá? Três pontos importantes para resumir aqui, que foi o que eu falei, que é, primeiro, 4 pontos, na verdade, né? Invista para manter o seu poder de compra ao longo do tempo. Coloque o tempo a seu favor nos investimentos. O tempo é essencial. Quanto mais cedo você começa e quanto mais tempo você persiste, maior o seu resultado final. Beleza? Terceiro ponto, tripé dos investimentos. Pense sempre na correlação entre rentabilidade, liquidez e o risco daquilo que você está investindo. E último ponto, e aqui não tem hierarquia, todos esses que eu estou falando são importantes por igual, é estudar. Quer investir? Estuda no que você quer investir, ok? Eu me proponho a estar aqui, né, sempre gravando conteúdo para vocês, atendendo vocês nas minhas redes sociais, que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo, para ajudar vocês a tanto aprenderem a estudar, como aprenderem a investir de forma mais correta possível. Ok? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e valeu, pessoal!